Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós vemos que a carta está dividida em duas partes e nós estamos no capítulo 1 desta primeira parte e já vamos avançar para o capítulo 2. Ao fechar o capítulo 1 e já iniciando o capítulo 2, Paulo começa a falar sobre os seus planos. Ora, por que Paulo está falando dos seus planos? Por que Paulo está discutindo a questão dos planos aqui? Porque eles estavam reclamando que Paulo não era firme naquilo que ele falava, porque ele disse que ia para um lugar e depois foi para outro, e enfim, etc, etc. Então Paulo ele começa a discutir a respeito disso. E ele fala em relação à autoconfiança. Ou seja, os meus planos são planos que eu faço ou são planos que Deus determina para mim? Isso que Paulo está dizendo. Bom, se a minha vontade é fazer uma visita até um local, depois passar por outro, daí ir para um lugar ou para o outro, isso é uma coisa. Mas pode ser que Deus não queira desse jeito. Então Paulo está dizendo que a vida dele não era pautada sobre a sua vontade, mas ele estava pautada sobre a vontade de Deus. Então, essa autoconfiança, por um lado, ela é negativa quando ela se funda apenas nos méritos da pessoa. Se eu sou autoconfiante porque eu me acho poderosa o suficiente, porque eu acho que eu sei, eu conheço, eu isso ou aquilo, eu tenho este poder ou não, esta autoconfiança para Paulo era negativa. Mas existe uma autoconfiança que Paulo diz que é importante, e essa nós temos que ter. Qual é essa autoconfiança no sentido positivo, tendo em vista a ideia de Paulo? É aquela autoconfiança baseada, firmada na capacitação que Deus nos dá. Se eu tenho confiança em Deus, eu sei que Deus me capacita, portanto eu tenho uma autoconfiança, uma confiança na capacidade que Deus está me dando para o ministério. Você entende que são duas coisas diferentes? Então, existe a autoconfiança que é negativa, que é aquela baseada no mérito da própria pessoa, e existe aquela confiança que é positiva, que está baseada na capacitação que Deus está nos dando. É esta autoconfiança que Paulo dizia positiva e que eles tinham que ter. Uma outra questão que ele começa a colocar aqui é também a respeito da consciência. O que é uma consciência? Bom, a consciência, amados, é a faculdade, é o poder que nós temos de analisar as coisas e aprovar ou desaprovar as ações. Sejam as minhas ações, sejam as tuas ações, sejam as ações de quem quer que seja, a partir de um padrão. Aí é que está o ponto essencial. Paulo dizia que a consciência ela tinha que ter um padrão. Qual é o padrão? Não é o meu padrão, não é o seu padrão, não é o padrão do mundo, muito pelo contrário, não é o padrão deste homem e daquele homem. Não. O padrão é o padrão elevado das Escrituras. O padrão é o padrão elevado dos ensinamentos de Deus. O padrão é o padrão de Deus. E ele está dizendo aqui, então, que a consciência de algumas pessoas está prejudicada.
Por quê? Porque ela não usa o padrão de Deus. Ela está usando um padrão de mundo, um padrão de alguma pessoa, ou de alguém, ou dela própria, mas que não é um padrão elevado. Portanto, a consciência deste jeito, pecaminosa, nunca vai poder tomar o lugar de juiz dos nossos comportamentos, porque o nosso juiz é o Senhor. O padrão da nossa consciência é o padrão de Deus. O julgamento pertence a Deus e, portanto, rejeitar essa consciência divina, rejeitar essa consciência que está nos ensinamentos que Deus nos deu, através de uma ou de outra forma, palavra, Cristo, o Espírito Santo, né? Isto era um risco de desastre. Para Paulo era um risco de desastre. Portanto, Paulo está dizendo aqui, você tem que modificar o seu padrão. Você não pode aceitar o padrão do mundo. Você tem que ir atrás de um padrão mais legítimo, de um padrão mais elevado. O padrão da verdade trazida pela mensagem de Deus. Portanto, ele está se gloriando, sim, mas ele está se gloriando porque ele está dizendo, eu estou agindo com uma consciência fundada num padrão mais alto, não na minha consciência, mas na consciência, no padrão de Deus. Portanto, ele tem santidade, sinceridade, verdade, a verdade de Deus. Não é sabedoria humana, não é conhecimento humano, não é padrão humano, é graça divina, porque isso tudo vem pela graça de Deus, pelo Consolador, pelo apoiador, por aquilo que nós estamos recebendo de Deus. Paulo estava sendo acusado de algumas coisas e ele não estava gostando do tom das acusações, não estava gostando daquilo que eles estavam falando. Paulo, ele diz o seguinte, olha, eu não mercadejo a palavra. O que é mercadejar a palavra? É vender a palavra por alguma coisa, ou por dinheiro, ou por posição, ou por status. Eu não estou mercadejando a palavra. A palavra que está sendo ensinada, que está sendo dita, é uma palavra dita na presença de Deus, com sinceridade, que reflete a verdade dos ensinamentos do Senhor. Então, muito provavelmente, esta parte da carta aqui é uma resposta de Paulo a alguma coisa, alguma insinuação, alguma frase, alguma acusação que eles tinham dito para Paulo, né? Paulo diz que o seu ministério é um ministério na graça divina. Por que é um ministério na graça divina? Porque ele confia numa única coisa. Qual é isto? O poder de Deus. Ele confia em Deus. Este era o fundamento da sua confiança, este era o fundamento dos seus ensinamentos, do seu ministério. Portanto, é um ministério na graça divina, né? Ele tem orgulho disso. Ele tem orgulho, por que ele tem orgulho disso? Porque ele está fazendo o melhor, ele está produzindo o que há de melhor para o Senhor. E até porque no dia de Jesus, o que é esse dia de Jesus? É o dia do julgamento, é o dia do Senhor. No Velho Testamento se fala do dia do Senhor. Aqui, Paulo está chamando esse dia de dia de Jesus. É o dia do julgamento. É o dia em que nós estaremos frente a frente ao trono da graça, o trono de Deus, e nós vamos ter a nossa vida, o nosso trabalho, tudo que nós fizemos sendo julgados por Deus. E neste dia, Paulo diz que ele vai ter orgulho. Por que ele vai ter orgulho? Porque neste dia ele espera que todo o trabalho dele se reflita em aprovação. Os convertidos, as pessoas que ele auxiliou, que ele ensinou, que ele apoiou, enfim, todos aqueles
que são resultado do seu apostolado, os seus convertidos, né, eles estarão diante de Deus. E aí, naquele dia, tanto ele, o seu trabalho que está ali com o selo, a prova do seu apostolado, a prova do seu trabalho, né, estavam ali. Amados, a prova do nosso trabalho são aqueles que nós auxiliamos, são aqueles que nós ensinamos, são aqueles que nós ministramos, são aqueles que estão andando junto conosco, que nós apoiamos. Né? Esta é a prova, este é o selo, a prova. Então, isto fazia com que ele sentisse orgulho do que ele estava fazendo, porque ele via que estava tendo resultado, que eles seriam aprovados. E, portanto, eles sendo aprovados, o seu trabalho também estava sendo aprovado. É por isso que quando nós fazemos o nosso trabalho, nós temos que fazer um trabalho para que isto reflita nas pessoas com as quais nós trabalhamos, para que elas sejam aprovadas e, portanto, isto sirva de galardão ao nosso trabalho. Então, este sentimento é que fazia com que Paulo quisesse vê-los de novo, visitá-los novamente. Essa era a razão de ser de Paulo. Mas ele muda os seus próprios planos por causa dos planos do Senhor. E ele ficou preocupado para defender a sua integridade, porque a mudança de plano dele, por conta das portas que estavam se abrindo e do que ele tinha que fazer, e, portanto, a viagem ela precisava ser repensada, né? Ela estava sendo dirigida por Deus. Mas essa mudança de plano causou em algumas pessoas uma crítica. Então ele estava defendendo agora a sua integridade em relação a essa mudança. Não era leviandade da parte dele, não era meninice da parte dele. Ele estava seguindo as ordens do Senhor. Se eles podiam confiar na palavra dele, porque o plano de viagem foi mexido, não porque ele quis mudar, mas porque o Senhor quis mudar, se isso estava sendo questionado, né? Então estava sendo questionado também a confiança daquilo que ele explicava. Então o que ele tinha que fazer aqui, o que ele estava pensando em fazer aqui? Defender a integridade daquilo que ele estava dizendo, que o plano dele foi mudado não porque ele era infantil e ele achou por bem mudar, né, porque não dava para confiar na palavra dele, mas porque o Senhor mudou os planos. Então ele tinha que defender isso diante dos coríntios. Né? Como se precisasse. Né? Vamos parar para pensar também o seguinte: se eu conheço alguém que é de Deus e ele diz, olha, eu estou indo lá em tal lugar, assim, 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 e eu sei que ele não mente, eu sei que ele faz as coisas, e eventualmente não é possível essa viagem, eu, que sou uma pessoa espiritual, vou entender que foi o Senhor que mudou os planos, porque eu sei que aquela pessoa é dirigida pelo Espírito Santo. Os coríntios não tinham essa ideia, né? E, portanto, eles começaram a questionar Paulo, né? Questionando Paulo sobre a viagem, e ele ficou com receio de que eles questionassem Paulo também em relação à mensagem. Então, ele vai, depois do que ele tinha programado, né? Houve uma mudança na programação, ele acaba indo antes para lá e depois para a Macedônia. Ele ia fazer invertido. Ele ia primeiro para Macedônia e depois para Corinto. Ele teve que passar em Corinto primeiro para depois na Macedônia. Paulo tensionava fazer 2 viagens, o que não foi possível. Né? Silvano também, ele é citado aqui. Silvano, entendem alguns estudiosos que esse Silvano é o Silas de Atos. Né? Ele era líder da igreja de Jerusalém e ele foi escolhido para levar a decisão do Concílio de Jerusalém em Antioquia.
E ele se torna companheiro de Paulo na segunda viagem missionária, depois que eles discutem e ocorre um rompimento entre ele e Barnabé, entre Paulo e Barnabé vai com Silas e Paulo vai sem o Barnabé, né? Eles sempre fundamentaram e foram comissionados por Deus, tanto ele quanto Silvano. Portanto, não era agora que eles iam mudar o seu comportamento, né? Eles eram mensageiros do Evangelho de Deus, né? Neste Cristo, no Cristo que eles acreditavam, no Cristo que eles davam o sim, a concordância, é que as promessas se tornam eficazes. Né? Nesse caso, glorificamos a Deus pela graça que é concedida a nós em cada ponto. Né? A resposta, portanto, de Paulo ao que atribuem essa inconstância, essa leviandade, por causa das mudanças, é que a obra de Deus na sua vida tem primazia. A obra de Deus é que ela é feita em confiança, em veracidade. E é neste Cristo que eles próprios coríntios receberam o selo do Espírito. Então, além de tudo, ele ainda teve que explicar a mudança de planos que foi provocada por uma mudança, por uma orientação do próprio Senhor. Uma coisa é fazer o que nós queremos fazer, outra coisa é nós fazermos aquilo que Deus nos diz para fazer. Nós precisamos estar prontos para deixar a nossa ideia e fazermos os planos do Senhor. E ele usa aqui 4 expressões: confirmar, ungir, selar e penhor do Espírito. A unção era um rito bastante comum, toda vez que comissionava-se alguém a fazer alguma coisa, quando começava o ministério, fazia-se a unção, a unção do comissionamento de Paulo, dos seus colaboradores. Né? Paulo e eles foram ungidos pelo Espírito Santo. Né? E aqui eles confirmavam isso tudo por sinais miraculosos, pela concessão dos dons espirituais que eles demonstravam lá. Portanto, esta unção e esta confirmação era dada aos coríntios e os coríntios sabiam disso. Em relação ao selo, eles eram selo porque Deus ele nos dota do Espírito que para fazermos a nossa obra, aquilo que o nosso ministério, aquilo que o Senhor nos comissiona a fazer. Então, o Espírito Santo é uma marca que nos identifica, é uma marca que dá para nós um selo de veracidade, de verdade, um selo de que ninguém pode modificar, ninguém pode alterar, é uma identidade. Como hoje os nossos documentos, os documentos oficiais, eles são selados, significa que é autêntico, que ninguém muda mais o conteúdo, assim Paulo está dizendo que ele tinha um ministério que era selado. Né? E o penhor do Espírito é uma garantia, penhor aqui no sentido de garantia. O Espírito Santo é dado para nós como garantia como um penhor de que tudo aquilo que foi dito, previsto, vai acontecer, assim como tudo que antes foi previsto aconteceu. Então, total participação nas bênçãos daquilo que viria ainda da era vindoura, exatamente porque eles estavam com o penhor do Espírito sobre eles, a garantia do Espírito sobre eles. Paulo tinha planos? Claro que tinha. E os planos de Paulo eram confirmados por Deus, e os planos dele era de ser mensageiro fiel. Eles eram ungidos pelo Espírito. Portanto, a verdade e integridade do Evangelho que eles pregavam estava baseado na obra de Deus. A presença do Espírito Santo na vida deles, no ministério deles, identificava, selava a missão e a mensagem deles.
qualquer mudança no plano não significa inconstância, significa obediência. Uma necessidade eventual, imprevisível, em obediência às ordens do Senhor. E ele fala que ele iria poupar os coríntios. Poupar, parece que Paulo tinha que fazer alguma providência, havia necessidade de uma providência disciplinar que ele precisava executar. E para evitar isso, né, ele fez de uma outra forma. Amados, uma lição super importante nisso aqui. Servir ao povo de Deus, que é o que nós temos que fazer, não significa fazer o que o povo se agrada. Quando nós servimos o povo de Deus com o nosso ministério, não quer dizer que nós temos que fazer aquilo que agrada ao povo, né? Mas nós precisamos fazer nas ordens e nas determinações que o próprio Deus nos dá, né? Deus coloca-nos com uma posição diante dele e como nós estamos diante de Deus, significa dizer que nós devemos, antes de mais nada, nos sujeitarmos à vontade de Deus. Então, o propósito do ministério cristão, ministério de Paulo, era trabalhar ao lado do povo, aumentar a alegria, né? Mas fazer em obediência às ordens de Deus, né? Paulo, ele acaba fazendo algumas coisas por conta desta pessoa que sai do padrão, que ofende, que é um pecador, que tumultua a igreja. Paulo parece que tem que realizar alguma coisa no sentido de disciplinar. Portanto, a carta dolorosa e a visita dolorosa, que nós já citamos em outros vídeos, né, era necessária. Era necessária. Então, em vez dele fazer mais uma visita dolorosa, ele escreveu uma carta severa para poupar os coríntios, tá? Paulo infringiu o sofrimento? Claro que sim. Infligiu sofrimento à congregação? Claro que sim, porque ele chamou atenção. Mas ele também sofreu, porque é difícil você chamar a atenção de alguém que você ama. Mas você precisa fazer isso em obediência, porque às vezes aquele a quem você ama, ele está fazendo uma coisa errada, ele precisa ser corrigido, ele precisa ser disciplinado. E isso não é fácil, nem para quem sofre a disciplina, nem para quem aplica a disciplina, né? Então, Paulo queria voltar às boas com a igreja e com aquele a quem repreendeu. Portanto, ele escreve uma carta, que é essa carta severa, repreendendo os coríntios para que eles fizessem o que eles precisavam fazer, né? E vir em defesa de Paulo e fazer a disciplina que tinha que ser feita em relação àquele que estava errado. Ele reconhecia o seu amor por eles e Paulo demonstra isso. Não mediante colocar panos quentes, porque às vezes nós provamos que amamos alguém disciplinando esta pessoa. É assim que nós fazemos com os nossos filhos. Nós precisamos às vezes disciplinar porque nós os amamos. Paulo se colocava aqui numa posição de pai, uma posição de quem precisava disciplinar, precisava exigir da igreja disciplinar. Então, uma situação de confronto, ele confronta, vocês têm que obedecer, não a mim, mas a palavra de Deus. Tomem as suas providências. Amém, amados? Bons estudos.